Graças a Deus, queridos, por que Whindersson Nunes não caiu diante de Popó? Eu sei que foi uma luta de exibição, eu sei que Popó não quis nocautear de verdade Whindersson Nunes, mas tem umas dicas espirituais aqui poderosíssimas que vão transformar o seu dia, a sua semana e a sua vida. Mas antes, para você não perder nada do nosso canal, se inscreva aqui no canal, clique nesse sininho, ative em todas, para que você possa receber todas as notificações do nosso canal, ok? Nesses dias eu estou lidando com uma turma de especialização em sermão temático, que a promessa é transformar os meus alunos em especialistas em sermão temático com apenas 16 aulas. Se você quiser saber mais, se quiser participar da próxima turma, meu link na descrição, clique aqui para que você saiba mais. E eu comentava com ele sobre que como quase tudo vira pregação, como quase tudo vira um tema de mensagem. Foi quando eu assisti a luta do Whindersson Nunes e Deus me deu um start, assim, uma revelação poderosíssima que eu quero compartilhar com você. O Whindersson Nunes vai lutar com um tricampeão chamado Popó. E a luta se dá. Chega um momento da luta que ele quase caiu, perceba? Ele cambaleia, claro, se fosse uma luta normal, não pararia uma luta, mas era uma luta de exibição, mas ele conseguiu suportar aquele soco no queixo e não caiu. E aí vem, qual é o grande segredo? O que que fazia com que o Popó ia e voltava, ia um round, não conseguiu lutar os 8 rounds até o final? Sim, foi esse homem, o técnico. Perceba, querido, que ao final de cada round, o técnico dava uma direção para ele. No final de cada round, o técnico direcionava naquilo que ele precisava fazer. Mas a história, a luta vai te mostrar que Popó batia com força na linha de cintura de Whindersson Nunes. E a cada vez que o round acabava, o técnico dizia, levanta a guarda, acerte aqui, cruze aqui. E assim, mesmo sendo exibição e ele não batendo com toda a força que podia, Whindersson Nunes chega até o final da luta e foi declarado empate. Foi uma luta de exibição, mas eu quero dizer para você que a tua e a minha luta não é uma exibição. E já que a nossa luta não é uma exibição, e eu falei com você que a gente consegue extrair lições dessa luta aqui de exibição, eu quero compartilhar um texto com você que está em Êxodo 15, 26, que diz assim, e disse, se ouvides atento a voz do Senhor, teu Deus. O grande segredo para que o Whindersson Nunes conseguisse suportar até o 8º round era ouvir a voz do técnico. O grande segredo foi ele parar e ouvir aquele que de fora percebia aquela situação e ia dando orientações para ele. Eu quero compartilhar com você 3 grandes verdades que você e eu precisamos aplicar nas nossas vidas para que consigamos ficar de pé. Não uma luta fictícia, não uma luta de exibição, mas uma luta real que você está passando, que você está vivendo. Então vamos lá, o tema da mensagem é: qual é a nossa dificuldade em ouvir a voz de Deus? Número 1, o desejo de fazer do nosso jeito. Deus chega para Jonas e fala, vai por esse caminho, mas Jonas foi por outro. Toda luta, toda tempestade, toda dificuldade que Jonas passa nos primeiros capítulos do seu livro foi porque justamente a voz de Deus deu uma direção e ele tomou outra. E aí fica uma pergunta que não quer calar. Será que a tua tempestade hoje foi porque ontem você não quis ouvir a voz de Deus? Será que os reflexos das minhas dificuldades que eu vivo hoje, nos âmbitos variados da minha vida, não são reflexos de alguém que não conseguiu ouvir a voz de Deus ontem? Porque quem ouve a voz de Deus ou quem não ouve a voz de Deus ontem compromete o amanhã. A dificuldade que nós temos em ouvir a voz de Deus primeiro é querer fazer do nosso jeito. Perceba, se do teu jeito não está dando certo, faz do jeito de Deus. Segundo entendimento de qual é a nossa dificuldade em ouvir a voz de Deus, é a falta de intimidade com essa voz. Meu Deus, 1 Samuel capítulo 13, a Bíblia vai dizer que quando Deus chama Samuel, ele corre para Eli. Por quê? Ele não tinha intimidade com aquela voz. Tudo bem, foi a primeira manifestação de Deus na direção de Samuel. Até então, ele só, como palavra de direcionamento, ele só tinha a palavra de Eli. Mas isso quer dizer que muitas vezes nós não conseguimos reconhecer, identificar, ter intimidade com a voz de Deus. Como na luta que você está passando, com tanta gente dando pitaco, com tanta gente dando opiniões e conselhos, qual a direção tomar? Eu sei que a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, mas desses montes de conselhos que estão te falando, qual vem de Deus? Só conseguimos ter o seu direcionamento quando conseguimos perceber e entender e ter intimidade com a voz, porque por mais que coloquem 10 crianças no ambiente
e coloca em meu filho, eu vou saber que é meu filho. Por quê? Porque todo dia eu ouço a voz dele. Com muita gente falando, com tantas direções, com tantas dicas e conselhos, você consegue identificar a voz de Deus? Porque no meio de muitas vozes, só se identifica aquela com que você tem intimidade, aquela com que você ouve mais. Então, qual a dificuldade nós temos para ouvir a voz de Deus? Primeiro, o desejo de fazer do nosso jeito. Segundo, a falta de entendimento. E terceiro, eu encerro aqui. Todos nós, ou a maioria de nós, nem todos conseguem ouvir Deus no meio da tempestade. Naquela tempestade, os 12 discípulos estão envolvidos. Que Jesus aparece andando sobre o mar e eles 12 chegam à mesma conclusão. Perceba essa revelação. Os 12 chegam à mesma conclusão. É um fantasma, mas só um sai do barco na direção de Jesus. E por quê? Porque era uma tempestade, estava escuro, não tinha energia elétrica na época, não tinha as estrelas e a lua iluminando aquela noite por conta daquela tempestade. Perceba, olhando para aquela tempestade, eles conseguem chegar ao seguinte entendimento: os 12 é um fantasma, vendo. Mas quando ele fala, sou eu, os 12 não conseguiram ouvir. Por quê? Não é todo mundo que consegue ouvir a voz de Deus no meio da tempestade. Pedro, então, se coloca de pé e diz, se és tu, manda-me ter contigo. Perceba, 12 entenderam que era um fantasma, mas um se colocou em predisposição para, no meio da tempestade, meu Deus, ouvir a voz de Deus. Nessa tua tempestade, está difícil, dá para ouvir todo mundo, menos Deus. Coloque-se de pé e fale como teu pai é o Senhor. Fale de uma forma que ele entenda que é o Senhor, porque só assim vamos conseguir nos manter de pé. O técnico do Popó, o técnico do Whindersson Nunes, ele não entrava no ringue. Ele ficava de fora dando orientações e no intervalo dava orientações. Mas sabe qual é a grande diferença do técnico do Whindersson Nunes para o teu técnico, para o meu técnico, o Espírito Santo? É que ele entra na guerra com você. Ele está com você nessa guerra. Agora, para sentir a voz dele no seu ouvido, só aqueles que conseguem ouvir Deus no meio dessa tempestade. Deus falou contigo nessa mensagem? Comente aqui no que Deus mais falou contigo nessa mensagem. E agora, se você entende que tem amigos seus que precisam dessa palavra, gente que está passando por um momento difícil, numa luta que ele não tem forças para vencer, mas que você tem a convicção de que Deus é com ele, mas ele não está conseguindo ouvir a voz de Deus, pega agora esse vídeo, compartilha lá naquele grupo da família, no seu Facebook, eu não sei, manda para esse seu amigo, porque ele precisa ser um daqueles que vai conseguir ouvir a voz de Deus no meio da batalha, no meio da tempestade. Fique com essa palavra, que a sua semana seja norteada por esse direcionamento, de ouvir a voz de Deus, deixar que Deus seja o seu técnico. Beijo no seu coração, graça e paz.